Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão, falando agora sobre o conceito da constituição do endereço IP. Acompanha comigo essa questão, primeiro a leitura. Assinale a opção correta relativa a endereço IP. Letra A. Contém 2 bytes no formato 0000000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 255. B. Contém 3 bytes no formato 0000.0000.0000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 1023. Letra C. Contém 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 255, e 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 128. A letra D diz: contém 4 bytes no formato 000.000.000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 999. E a letra E diz: contém 4 bytes no formato 000.000.000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 255. Bem, para entender, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o enunciado indicou: assinale a opção correta relativa a endereço IP. Não disse exatamente se é o padrão IPv4, que é o IP versão 4, ou o IPv6, que é o IP versão 6. E por que isso é importante? Bem, a princípio, porque o padrão IPv4 tem uma constituição na sua estrutura e o padrão IPv6, que é a versão 6, tem um outro padrão na sua estrutura. Mas primeiro vamos conversar sobre esses dois padrões, o padrão IPv4 e o padrão IPv6, e depois a gente discute a questão de novo. Combinado? Então vem comigo aqui, ó. O padrão IPv4, IP versão 4, é um padrão antigo que entrou num estado de esgotamento, isto é, está esgotado. Não existem mais novos endereços do padrão IPv4 para fornecerem aos novos dispositivos e computadores que desejam se conectar à internet. É como se eu dissesse assim: padrão IPv4 esgotou. Não é possível mais um crescimento constante da internet, porque não temos mais novos padrões de endereçamento IPv4 para fornecer aos novos computadores que desejam se conectar na internet. Aí alguém diria para mim: mas espera aí, a internet não pode parar de crescer, ela tem que continuar crescendo, e por isso mesmo nós estamos numa fase de migração para um outro padrão de endereçamento IP chamado IPv6, que é o IP versão 6. Então, observa, o IPv4 é antigo e entrou no estado de esgotamento. E o novo padrão de endereçamento IP é o IPv6, que é um padrão mais novo, que vai permitir mais e mais computadores conectados na internet de forma simultânea. Ok, até aí tudo bem entender que nós usamos atualmente, é importante saber isso, atualmente ainda usamos o IPv4 antigo conjuntamente com o IPv6. No futuro talvez utilizaríamos só o IPv6, mas por enquanto existe um processo de migração que é lento, não é feito de uma hora para outra, ele está em curso neste momento. Então ainda estamos em processo de migração, portanto, mesmo o IPv4 esgotado, ainda utilizamos esse padrão. Certo? Qual é a grande diferença entre os dois? Eu poderia afirmar que o IPv4 é um padrão antigo de apenas 32 bits na sua constituição, na sua estrutura de endereçamento. Já o IPv6 é um padrão de endereçamento mais moderno que tem 128 bits na sua estrutura de formação. Então, IPv4 32 bits, IPv6 128 bits. Mas o que mais nós precisamos saber sobre essa grande diferença? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar só o IPv4 de 32 bits e entender a sua estrutura, como ele é constituído. Vamos observar. O padrão IPv4 ele tem 32 bits separados em grupos de 8 bits. Então, ele é formado por 38 bits, mas cada endereço IPv4, que eu vou repetir, é formado no seu total por 32 bits, ele é separado por grupos de 8 bits. São 4 grupos de 8 bits. E é claro, o que significa a ideia de 8 bits? 8 bits significa 1 byte. Então, quando eu digo assim, o padrão IPv4 é formado por 4
conjuntos de 8 bits, o que dá um total de 32 bits, sabendo que 8 bits significa 1 byte, eu poderia então dizer que ele é formado por 4 bytes, ou 32 bits. As duas afirmações estão corretas. Podemos dizer que um endereço de IP versão 4, IPv4, é formado por um total de 32 bits, correto, ou um total de 4 bytes, o que também está correto, porque ele é formado por 4 grupos de 8 bits, e cada grupo de 8 bits forma um byte. Então poderemos dizer tranquilamente que o IPv4 é formado por 32 bits ou 4 bytes, porque cada grupo de 8 bits corresponde a um byte. Ok, mas outra historinha interessante sobre o IPv4 é que para representar ele em bits ou bytes, para o usuário comum, usuário tradicional, que vai manipular esse endereçamento IP no seu cotidiano, no seu dia a dia, fica complicado. Então, o que se fez para representar numericamente para o ser humano e não só para a máquina esse padrão de endereçamento? Se pegou cada grupo de 8 bits e se converteu em um número decimal. Se eu pegar um conjunto de 8 bits e converter em decimal, eu vou ter aqui 4 grupos de números decimais. Por exemplo, nesse endereçamento que eu tenho 4 grupos de 8 bits, cada grupo de 8 bits foi convertido num número decimal, como o caso daquele primeiro grupo ali que foi convertido em 192 decimal. Aquele segundo em 168 decimal, aquele terceiro em 1 decimal, aquele quarto grupo em 100 decimal. Quer dizer, nós podemos converter então valores binários, bits, em números decimais para representar um endereço IPv4. E é isso que se fez. Então eu poderia dizer que esse endereço, que é formado por 32 bits, vai ser convertido em 4 números decimais, que serão separados por ponto. 192.168.1.6 corresponde a um endereço de IP versão 4, em sua representação decimal, que ali eu poderia ter valores que podem variar decimal como decimal de 0 a 255, isso em função da quantidade de possibilidades de 8 bits agrupados. Então, o que tu está visualizando aí é um endereço de IP, esse 192.168.1.5, da versão 4, representado na sua base decimal. Como ele ficaria representado na sua base decimal? Então, são 4 partes que podem variar aí de 0 a 255, representando cada uma dessas partes um grupo de 8 bits na sua essência de estrutura formativa. Ok? Esse é o padrão IPv4. Então, ele pode ter 32 bits ou eu posso dizer que ele tem 4 bytes. E pode conter números decimais em cada uma das suas 4 partes, que variam de 0 a 255. Ok? Bem, agora eu também quero te explicar não só o IPv4, que bastaria para a resposta dessa questão, mas para outras questões no futuro, eu também quero que tu entenda como funciona o padrão IPv6, que contém, como tu sabe, 128 bits. Como funciona o padrão IPv6? Vamos lá. O padrão IPv6 ele é formado por um total de 128 bits. Mas cada grupo, observa, de 16 bits. Isso quer dizer que ele é formado por 8 grupos de 16 bits. 8 multiplicado por 16 vai dar um total de 128 bits. Então, o padrão IPv6 é formado por um total de 128 bits e ele é separado por 8 grupos de 16 bits, ok? Isso dá o total, como eu te disse, de 128 bits. Mas como fica formado para o usuário manipular ou representar a estrutura de um endereço de IP versão 6, que tem 128 bits separados aí em 8 grupos de 16 bits? Como fica essa formação? Basicamente, a gente vai representar em números hexadecimais. Só que o padrão hexadecimal ele tem 16 representações de dígitos, que vão do dígito 0 ao 9 e a letra A, B, C, D, E e F, o que dá um total de 16 dígitos. Então,
quando eu tenho o padrão IPv6, é importante saber que esses 16 bits, cada grupo de 16 bits, e nós temos 8 grupos de 16 bits, serão convertidos não em número decimal, serão convertidos em números hexadecimais. Então eu vou ficar com 8 partes de números hexadecimais. Se eu fosse representar, ficaria assim o meu endereço IPv6, IP versão 6. Só que como ele fica muito grande na sua representação, porque ele tem 8 partes formadas por números hexadecimais, o que se faz para representar de forma mais simples, de forma mais abreviada? Isto é, quando eu tenho zeros à esquerda, esses zeros à esquerda podem ser omitidos. Então, todo esse número hexa, todo esse meu endereço IPv6, em cada partezinha onde tiver zeros à esquerda, eu posso omitir. Então, o meu endereço IPv6 poderia ser de forma mais abreviada, representada dessa maneira. Ficou muito menor, muito mais fácil de representar, porque eu eliminei os zeros à esquerda. E observa, como nesse meu endereço de IPv6 eu tenho uma sequência de zeros, essas sequências de zeros, quando eu tenho uma sequência de zeros, elas podem ser omitidas se forem representadas por 2 pontos e 2 pontos em sequência. Então eu ainda poderia fazer uma abreviação maior ainda, onde eu tenho ali uma sequência de zeros, eu representando por 2 pontos e 2 pontos. Ali indica que é uma sequência de zeros contínua. E assim eu tenho o meu endereço de IPv6 representado de forma bem abreviada. Ok, pessoal? Então vamos voltar para a questão e o entendimento de qual é a resposta correta. Claro, sem dúvida nenhuma, a resposta correta é a letra E de Equador, porque é a única que trouxe uma resposta possível em relação ao padrão de endereçamento IP. Percebe que a questão não exigiu se era IPv4, IP versão 4, ou se era IPv6, IP versão 6. Não exigiu. Mas, como a gente já sabe como funciona a constituição do IPv4 e como funciona a constituição do IPv6, só tenho na letra E a possibilidade de resposta de um determinado tipo de padrão de endereçamento IP, que na verdade é o IPv4, porque a letra E concorda descritivamente como é a estrutura do IPv4, isto é, contém 4 bytes, 4 bytes é a mesma coisa que 32 bits, portanto, de fato, era o IPv4, no formato onde eu tenho 4 partes separadas por ponto, porque no IPv6 são 8 partes separadas por 2 pontos, em que cada byte pode incorporar um valor de 0 a 255. Está certo, porque cada byte, cada grupo de 8 bits vai ser convertido em um número decimal, que pode variar de 0 a 255 no padrão IPv4. Então, embora o enunciado não tenha dito qual era o padrão de endereçamento IP, só sobrou como resposta possível a letra E de Equador, que era um indicativo da formação do padrão IPv4. Mas aqui na aula nós conhecemos também a formação do padrão IPv6. Muito interessante essa questão porque fala da estrutura dos endereços de IP. Muito legal, certo? Até a próxima aula. Se gostou, claro, marca gostei aqui e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!